Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje então nossa apostila nova, assunto novo. A gente entra propriamente dito dentro do conceito de físico-química. A gente vai falar hoje um pouquinho então sobre termoquímica, beleza? Vamos lá. Termoquímica. A gente entender aí o que significa o termo termoquímica, né? O pessoal acha que tem a ver com temperatura, na verdade tem a ver com calor. A gente vai estudar então a química do calor, certo? O estudo da energia e suas transformações é realizado pela termodinâmica, isso vocês vão estudar em físico-química, mas na parte de física. Enquanto aqui em química a gente vai falar de reações e as suas variações de energia, né? Envolvendo então calor, é estudado dentro da termoquímica e a gente vai ver aqui na área de química, ok? O conteúdo energético envolvido em uma reação química é denominado entalpia. Então, o que tem, né? Energia. A energia envolvida dentro de uma reação química, a gente vai chamar de entalpia. E a gente vai ver depois que essa entalpia, essa energia, ela pode ser tanto absorvida quanto liberada de um sistema. Na prática, é possível apenas medir experimentalmente a variação de entalpia. A gente não consegue saber qual é a entalpia das substâncias, tá? Para a gente medir, então, essa variação de entalpia, a gente utiliza um aparelhinho chamado aí calorímetro. Para a gente entender um pouquinho aí do funcionamento do calorímetro, então a gente precisa de um recipiente. Esse recipiente tem que estar, ele tem que ser um recipiente fechado, né? Aqui a gente tem um termômetro. Vocês conseguem observar o termômetro em amarelo ali. Ele é um recipiente considerado adiabático. Ele não permite, né, nem a entrada nem saída de calor, temperatura, energia. Ele também não permite a saída ou entrada de matéria nenhuma, tá? Um recipiente fechado, um recipiente chamado de adiabático, ok? A gente usa então uma fórmula, porque a gente calcula, né, a caloria envolvida na reação química, a gente consegue determiná-la diretamente, nós vamos calculá-la. Para isso a gente usa a fórmula Q-macete, QMC delta T, onde Q é calor, M é massa, C é calor específico, e aí esse termo específico quer dizer que cada substância vai apresentar um C diferente, um calor específico para cada substância, e temos aí a variação da temperatura também. A gente vai fazer um exemplo já em seguida, certo? Eu já vi numa prova da UDESC, em vez de o cara ter que usar QMC delta T, ele ter que usar QNC delta T. E aí, N é mol, número de mol. Então você vai ter que transformar provavelmente uma massa lá em quilograma ou grama para mol, né, de uma substância específica, para você utilizar essa fórmula desse jeito aqui. E por que teve que usar isso aqui? Porque o calor específico que ele passou estava na unidade mol. Então tomem cuidado aí com as unidades que vão aparecer para vocês, e aí vocês têm que deixar sempre no sistema internacional, ou nesse caso aqui, como não está no sistema internacional, vocês têm que passar ou para mol ou para grama, depende do valor do C que eu fornecer para vocês, certo? Algumas coisinhas importantes aqui antes de a gente partir. O calor específico da água no sistema internacional, 4,18 Joule por grau Celsius. Grau Celsius, por que não Kelvin? Porque não faz diferença, como é uma variação. Se vocês olharem a fórmula, como é a variação, uma variação de 10 graus centígrados é a mesma coisa que 10 Kelvin, não faz diferença. Quando a gente está falando de variação, os dois se equivalem, então você não precisa transformar, certo? O C para água, né, que é muito usado dentro da química, é em caloria também. E aí, justamente por isso que foi criada a unidade de caloria, né? O que é uma caloria? É a quantidade de energia necessária para fazer a temperatura da água subir 1 grau Celsius. A temperatura de 1 grama de água subir 1 grau Celsius, ok? E tem mais duas coisas importantes que eu queria que vocês lembrassem. Como é que se transforma de cal para joule, de caloria para joule. Então, uma caloria equivale a 4,18 joules. Unidade do sistema internacional é joules, você tem que lembrar, mas é comum utilizar bastante aí o cal. E eu não sei porquê, alguns nutricionistas inventaram essa outra categoria aqui de unidade de caloria. A gente está acostumado a falar que 1.000 calorias equivalem a uma quilocaloria, né? Mas algum louco lá, nutricionista, inventou a tal da caloria alimentar.
que equivale aí, então a exatamente 1000 calorias. Em vez de falar 1 quilocaloria, você pode falar 1 caloria alimentar, que é exatamente a mesma coisa que quilocaloria, certo? Então, 1 caloria alimentar, só para anotar aqui para vocês ficarem sabendo, 1 caloria alimentar, aqui, 1 caloria alimentar vale 1000 calorias, ok? Vamos para frente, então. Exemplo 1, para fazer o cálculo. Para aquecer 500 ml de água de 30 a 80 Celsius, são necessárias quantas calorias? E aí a pergunta está em caloria, então você tem que tomar cuidado com o C, que ele tem que estar em caloria também, como ele forneceu aqui os dados, né? O C da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e ele também fornece a densidade da água, pode ser que a gente tenha que utilizar. Então, a fórmula QMC delta T, substituindo os valores que ele passou, né? Ele pede o calor, a massa. Alguém conseguiu observar a massa? Quanto que é? Não tem massa da água, tá? O que ele forneceu aqui são 500 ml de água. Então, você vai usar o 500 ml, como é 1 grama por ml, são 500 gramas de água, certo? Então, 500 gramas de água. O C para a água ele está fornecendo aqui. Opa, aqui não é o C. Deixa eu arrumar aqui com vocês. Esse aqui é a densidade da água, a gente já usou, não precisa usar mais. Aqui está o C da água. Ó. Aqui está o C da água, então a gente tem 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso aqui tudo é o C da água, certo? E aí o delta T, variação de temperatura, a gente vai ver como é que calcula aqui, mas tem que utilizar também essas duas temperaturas aqui. 30 graus Celsius, a temperatura inicial, e 80 graus Celsius aqui, a temperatura final. Vamos colocar na fórmula esses valores aí, então. Bom, massa, 500 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. E aqui, como é um delta T, final menos inicial, variação da temperatura. Então, final 80, inicial 30. Fazendo uma primeira continha aqui, esse 80 menos 30, sobram 50 Celsius. Agora a gente vai cortar as unidades só para ver o que sobra aqui, tá? Vamos cortar esse graminha aqui com esse grama aqui, porque já está embaixo, ó. Também, como esse Celsius está embaixo e esse Celsius está em cima, a gente pode cortar esses dois. Qual a única unidade que sobra aqui, né? Caloria, justamente o que ele está perguntando, né? Quantas calorias são necessárias? E agora é só brincar um pouquinho com os números que sobraram aqui. 500 vezes 50, até onde eu sei, dá 25 mil. 25 mil calorias. A gente pode dizer que são 25 quilocalorias. E aí, se fosse um nutricionista, ele ia falar 25 calorias alimentares, que é a mesma coisa, certo? Fácil, né? Exemplo 2. O que muda? Exemplo 2 é exatamente a mesma coisa do exemplo 1, mas eu coloco a panela na brincadeira. Estou dizendo que tem uma panela e essa panela é de ferro e ela pesa 2 quilos. Panela de ferro é uma panela bem pesada, então ela pesa 2 quilogramas. A variação da temperatura é a mesma, a massa da água também é a mesma, só que a gente tem que calcular então o que para a água e o que para o ferro. E poder somar esses dois aí para a gente poder saber quantas calorias são necessárias para fazer a panela e a água chegarem a 80 graus Celsius. Então vamos fazer primeiro um Q para a água. Na verdade, o Q para a água a gente já fez anteriormente, só estou repetindo ele aqui para vocês. Esse é o Q para a água, exatamente o mesmo, 25 calorias, 25 quilocalorias. Agora, para o ferro. Bom, para o ferro a gente tem a massa, 2 quilos. Para cá vem em grama. Por que eu tenho que colocar em grama? Por causa do calor específico do ferro, ele está em grama aqui, ó. Se vocês percebem, ele está em grama. Então eu não posso deixar a unidade de massa do ferro em 2 quilos, eu tenho que passar para grama. Por isso que eu passei então aqui para 2.000 gramas, certo? A massa do ferro, 2.000 gramas. Calor específico do ferro, peguei lá do enunciado. Ó. Calor específico do ferro, 0,11 calorias por grama por grau Celsius, aqui. E por último, a temperatura, como é a mesma, é o 80 menos o 30 de novo. Então, fazendo essa continha, fica com o mesmo 50. Corta as unidades, sobra só caloria também. 2.000 vezes 0,11 vezes 50 calorias. A gente chega aí a 11.000 calorias. Passado isso para quilocaloria, a gente chega com 11 quilocalorias. Deixa eu tirar a câmera aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo sair da frente da tela de vocês. Eu acho que eu não consigo sair da frente da tela de vocês, mas tem mais uma coisinha aqui então, que é
somar aí o calor do ferro mais o calor da água, para a gente chegar no calor total. Então a gente chega aí 25 com 11, 36 quilocalorias, ok? 36 quilocalorias. Ou poderia falar ainda 36 calorias alimentares, se fosse falando de necessidades energéticas aí do corpo humano, por exemplo, certo? Bem facinho, bem tranquilo, QMC delta T. Bom, aqui é mais física do que química. Agora a gente vai entrar na parte química, tá? Bom, se eu estivesse falando do esqueleto desses dois animais que estão aí na frente de vocês, vocês lembram lá do 6º, 7º, 8º ano, quando vocês estudavam os seres vivos em biologia? E o que vocês falam do esqueleto desses dois animaizinhos aí? O esqueleto do elefante é um endoesqueleto, porque fica dentro do corpo, enquanto que o esqueleto do caranguejo, siri, sei lá que bicho que é aquele, tem que chamar a Jimena. Jimena, que bicho é esse aqui? Ih, a Jimena está ocupada, não quer saber de mim. Nada? Nada? Então vai. Tô ocupado. Exoesqueleto e endoesqueleto, ou exoesqueleto e endoesqueleto. Trazendo para a reação química, a gente vai chamar então de exotérmica, aquela reação química que libera calor. A gente vai chamar de endotérmica, aquela reação química que absorve calor, né? A reação química libera calor e vai deixar o meio mais quente, enquanto que a reação química que é endotérmica, ela absorve o calor, deixa o meio mais frio. Certo? Tranquilo? Vamos para frente, então. A gente precisa identificar, então, se as reações são endotérmicas ou exotérmicas. Para a gente poder fazer essa identificação, eu preciso que vocês entendam, então, que a energia total dos reagentes tem que ser igual à energia total dos produtos. Certo? A energia total dos reagentes tem que ser igual à energia total dos produtos. Exatamente igual. E aí, para isso, a gente utiliza, então, uma variação. Lá da física, vocês sabem que toda variação é calcular o final menos o inicial. Mas em química, os termos final e inicial não são utilizados. A gente usa os termos produtos e reagentes. Então, o que é o ΔH? A variação de entalpia é calculada como a entalpia dos produtos menos as entalpias dos reagentes. De forma bem simples, é isso. Produto menos reagente, certo? Então, como é que a gente vai identificar se as reações são exotérmicas, professor? Para a gente identificar se as reações são exotérmicas, por exemplo, olhando para esse gráfico, né? Você vai pegar a entalpia dos produtos e diminuir a entalpia dos reagentes. Aí vai te dar um valor, certo? Esse valor sendo, por exemplo, negativo, que é o caso aqui, a gente vai chegar às reações exotérmicas. A gente precisa, além de estar no gráfico, a gente também tem que reconhecer isso nas reações químicas. Então, como é que eu reconheço no gráfico, para começar? Bom, reação exotérmica. A energia do reagente é sempre maior que a do produto. Por isso há essa queda, né? A quantidade de energia, ela dá uma baixada nesse sistema aqui. Diminuiu a quantidade de energia, porque essa energia foi liberada. Liberada. Se ela foi liberada, né, a reação é dita exotérmica. Ok? Como que eu identifico isso dentro de uma reação química? Bom, o ΔH é sempre menor que zero, negativo, menor que zero, que a energia está sendo liberada, certo? Então, dentro de uma reação química, se a energia estiver do lado dos produtos, como essa daqui, lembra que é reagente depois produto, né? Na equação química. Se a energia estiver do lado dos produtos, a reação é exotérmica. Uma outra situação é se a energia estiver do lado do reagente, mas com um sinal invertido. Vocês estão vendo aqui que o sinal é negativo. Se o sinal é negativo, quer dizer que, na verdade, essa energia aqui ela está representada do lado invertido. Então, ela deveria estar do lado dos produtos, exatamente igual está aqui. E se a energia está sendo produzida, ela vai ser liberada também. E uma última situação, eu posso representar a energia na forma de ΔH. Se eu representar a energia na forma de ΔH, negativo, eu vou ter uma reação exotérmica novamente. Ok? Vamos para o próximo. Reações endotérmicas. Primeiro no gráfico, como é que a gente observa. Então, olha só o que aconteceu aqui. A energia estava aqui bem baixinha, de repente ela deu uma subida. Essa subida é porque a energia entrou no teu sistema, né? Ele absorveu. Escrevi absorveu, agora vai ser bom. Absorveu. Finge que eu escrevi absorveu aqui.
Se houve uma absorção de energia, é porque ele absorveu, então o termo correto é endotérmico. Energia para dentro do sistema. Ok? Então, o gráfico sempre menos energia para mais, então houve uma absorção de energia. E aí, se você for olhar através da equação, né, você tem que perceber que agora a energia não é mais produto, agora a energia é reagente. Ela é um dos ingredientes necessários para que a reação química ocorra. Então, para que ocorra a reação química é necessária a absorção. Se absorve, é endotérmico. Representar a mesma reação com um sinal invertido. Tomem cuidado, se o sinal está do lado dos produtos negativo, quer dizer que, na verdade, estamos falando de uma energia que é reagente também, por isso endotérmica também. E uma última situação é falar de ΔH. E aí, ΔH, sempre que eu representar ΔH positivo, é isso que isso aqui diz, ó. Sempre que eu representar ΔH positivo, maior que zero, a reação vai ser endotérmica. Para quem está com a apostila, então, tem uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Se eu pegar a página, eu já canto para vocês. Isso aqui está na página número 9, tá? Então, se tu está fazendo aí, pausa o vídeo um minutinho para vocês fazerem esses 6 aí, para vocês identificarem se são reações endoexo. E em seguida a gente já corrige. Mas pausa para fazer, porque eu não vou parar perder o tempo aqui. Vocês pausam, façam, em seguida eu entro com a correção, tá? Então, letra A, olha lá a energia. Energia reagente, quer dizer que é necessário para a reação acontecer. Se a energia é necessária, ela vai ser absorvida, reação endotérmica. Letra B, agora a energia está sendo produzida. Energia sendo produzida, energia produto, produto é liberado. Então, reação exotermo. Letra C, o ΔH é maior que zero. Se o ΔH é maior que zero, ele é positivo, portanto, a reação é endoterma. Letra D, onde é que está? Olha só, letra D pegadosa, porque ela está aqui, mas está com sinal negativo. Se o sinal está negativo, quer dizer que, na verdade, ela é produto. Se a energia é produto, ela vai ser produzida, portanto, vai ser liberada, a reação é exoterma. ΔH negativo. ΔH negativo, sempre exoterma. Aqui a gente tem energia sendo produzida. A energia é produto. Produto exotérmica. ΔH positivo. Sempre que o ΔH for positivo, a reação é endotérmica.